Então vamos lá, boa noite a todos. Vamos iniciar nossa aula em continuação de processo penal, onde vamos falar das causas extintivas da punibilidade em relação à ação penal privada, como já começamos a falar e falamos sobre a renúncia. Falamos da renúncia expressa, renúncia tácita, e comentamos aí do artigo 49, do artigo 50 do Código de Processo Penal, artigo 104 do Código Penal. Hoje nós vamos falar rapidamente sobre a decadência, porque a gente já vinha falando sobre a decadência durante todo o nosso estudo, desde o inquérito policial. Mas a decadência é uma causa extintiva da punibilidade, tanto na ação penal privada, como também no direito de exercer a representação na ação penal pública. Então, a decadência é uma causa extintiva da punibilidade, prevista no artigo 103 do Código Penal e prevista também no artigo 38 do Código de Processo Penal, com previsão no artigo 107, inciso 4 do Código Penal, como uma causa geral de extinção da punibilidade. Então, a decadência, ela, se operada, extingue-se o direito de queixa, extingue-se o direito de representação, se não for ofertada no prazo que a lei estabelece. E a regra geral, salvo disposição em contrário, tanto o direito de queixa ou direito de representação deverá ser exercido no prazo de 6 meses, a contar do dia que o ofendido ou seu representante legal tomou conhecimento quem foi ou quem foram os autores do crime. Então nós sabemos que a decadência, ela é um instituto de direito material, portanto a contagem do prazo é de acordo com o artigo 10º do Código Penal, ou seja, sendo um instituto de direito material, a contagem deve ser de acordo com o direito material, ou seja, a contagem do prazo. Inclui-se o dia inicial no cômputo do prazo, de acordo com o artigo 10º. Diferentemente da contagem do processo penal, nos termos do artigo 798, parágrafo 1º do Código de Processo Penal, onde exclui-se o dia inicial no cômputo do prazo. Já a decadência não, a decadência inclui-se o dia inicial no cômputo do prazo. E ela não se interrompe, ela não suspende. O prazo, ele é contínuo, ele é fatal, ele é peremptório, não existindo uma causa de interrupção ou suspensão. Então, se a decadência vai ocorrer, por exemplo, no recesso, você tem que ir lá no plantão exercer o seu direito de queixa ou direito de representação, sob pena de ocorrer a decadência. A instauração de inquérito policial não interrompe o prazo decadencial para você estar exercendo o direito de queixa. Dia não útil, sábado, domingo, feriado, não interrompe também, não suspende. Se cair num domingo, último dia para você exercer o direito de queixa ou de representação, necessariamente você deverá fazê-lo no domingo, sob pena de ocorrer a extinção da punibilidade pela decadência, porque é uma causa geral de extinção da punibilidade que está prevista no inciso 4 do artigo 107 do Código Penal, que trata das causas gerais de extinção da punibilidade. E a decadência, além desta previsão, ela tem previsão específica no artigo 103 também do Código Penal e no artigo 38 do Código de Processo Penal, certo? Então, eu acho que não tem mais o que se falar sobre essa decadência do direito de queixa e do direito de representação na ação penal pública, que já exploramos isso no estudo da ação penal. Aliás, exploramos isso no inquérito policial já, Depois exploramos na ação penal, exploramos no estudo de denúncia e queixa, e estamos explorando agora novamente, falando em prazo decadencial
explicando o que é a decadência no direito, dos reflexos dela no direito processual e a sua existência no direito material. Tudo bem? Então falamos desta causa extintiva da punibilidade. Agora nós vamos falar de outra causa extintiva da punibilidade, que é o perdão do ofendido. Também está previsto o perdão do ofendido. Está previsto como causa geral extintiva da punibilidade, prevista no artigo 107, inciso 5º, salvo engano, onde diz que a renúncia ou perdão não impedem ou obstam o exercício da ação penal. Se foi renunciado ou se o sujeito perdoou, obsta o exercício da ação penal, né? Então está lá no artigo 107, inciso 5º do Código Penal. Está previsto também no artigo 105, 106 do Código Penal o perdão. E no Código de Processo Penal ele encontra a previsão do artigo 51 ao artigo 59 do Código de Processo Penal, que fala sobre o perdão do ofendido. Tá? Esse perdão do ofendido ele tem cabimento na ação penal privada, seja na privada exclusiva, principal ou propriamente dita, seja na personalíssima. Agora, na ação penal privada subsidiária da pública, como nós já estudamos, não surtirá nenhum efeito, né? Vamos imaginar no homicídio. A esposa do morto propõe a queixa substitutiva porque o promotor não ofereceu denúncia no prazo legal. Então, a esposa do morto é a querelante, né? Através do advogado, está no polo ativo da queixa substitutiva. Se ela resolve perdoar o autor do homicídio, o Ministério Público, que havia perdido a titularidade, nos termos do artigo 29, ele retoma essa titularidade como parte principal, que ele havia perdido porque não ofereceu denúncia no prazo legal. Aí a esposa do morto, como ofereceu a queixa subsidiária, ou queixa substitutiva, resolve perdoar o autor do homicídio. Qual o efeito desse perdão? Nenhum, porque o Ministério Público, nesse caso, nos termos do artigo 29, ele retoma a ação como parte principal, tendo em vista a negligência da querelante na titularidade da ação penal, certo? Então, o perdão do ofendido na ação penal privada subsidiária não tem nenhum efeito, o Ministério Público retomará como parte principal. Tudo bem? E já não se confunde também o perdão do ofendido com o perdão judicial. Porque o perdão judicial, ele somente pode ser concedido nos casos expressamente previstos em lei, né? Por exemplo, no homicídio culposo, nas lesões corporais culposas, um exemplo clássico, né? O pai que esquece o filho trancado dentro do carro, achando que tinha deixado o filho na escola, e o filho vem a falecer. Então o pai, nesse caso, ele foi absolutamente negligente e ocorreu a morte do filho. Então, a lei autoriza que, nesse caso, o juiz poderá deixar de aplicar a pena, tendo em vista que as circunstâncias do crime atingiram o agente de forma tão grave que se torne desnecessária a aplicação da lei penal. Mas isso só pode ocorrer se o legislador autorizar, diferente do perdão do ofendido, que pode ocorrer em toda ação penal privada, exceto a subsidiária da pública. Então, não se confunde o perdão judicial com o perdão do ofendido. Por exemplo, no peculato culposo, lá no artigo 312, a reparação do dano no peculato culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena. Então, nesse caso, estamos diante de um perdão judicial. Mas por quê? Porque o legislador autoriza o juiz.
Não é o juiz que, por mera deliberalidade, ele pode deixar de aplicar a pena, né? Porque nós temos que observar o princípio da inderrogabilidade, né? O juiz, ainda que seja ínfima a pena, não pode deixar se abster de aplicar a pena. Tá certo? Então, não podemos confundir, está bem explicado. Perdão do ofendido nos casos que o legislador admite. Está previsto expressamente na lei. Perdão do ofendido nas ações penais privadas exclusiva e personalíssima. Certo? Então, uma das características do perdão judicial, diferentemente da renúncia, é que ele é bilateral. Lembra daquela característica da renúncia, que ela é unilateral? Que ela independe da aceitação para produzir o efeito? Já o perdão do ofendido, ele é bilateral. Significa o quê? Significa que para que ele produza efeito, é necessário a aceitação. Tá? Por quê? Se a parte, a parte que foi ofendida, né, não aceitar o perdão, o que vai acontecer? O processo vai continuar. Porque, olha, ele está falando que eu cometi o crime, mas eu sou inocente. Então não adianta ele querer me perdoar se eu sou inocente. Eu quero ir até o fim, porque eu vou processá-lo por uma denunciação caluniosa ao final. Porque ele sabe que eu sou inocente, que eu não pratiquei nenhum crime. Então por que eu vou aceitar o perdão? Então eu não vou aceitar o perdão. E em relação àquele que não aceitar, não produzirá efeito. Se tiverem vários réus, um aceita e os outros não aceitam, em relação àquele que aceitou, extinção da punibilidade pelo perdão. Aqueles que não aceitaram, o processo continua e o juiz vai proferir a sentença. Certo? Então, o perdão do ofendido, ele tem a característica de ser bilateral. Ele depende de aceitação. Mas por quê? Porque já existe a ação proposta. Então, o perdão ele só pode ser dado depois que o juiz recebe a queixa. Antes do recebimento da queixa, pode ocorrer a decadência ou pode ocorrer a renúncia. Mas o perdão não, o perdão só depois. Por que ele pode perdoar? Porque vige o princípio da ação penal privada da disponibilidade. Eu posso perdoar. Eu não quero saber mais, eu vou perdoar aí o ofensor, o autor do crime, vou perdoar. Eu posso? Posso, por quê? Porque vige o princípio da disponibilidade. Diferentemente da ação penal pública, o Ministério Público não pode desistir da ação que haja interposta nos termos do artigo 42 do Código de Processo Penal. Já na ação penal privada, não. Vige o princípio da disponibilidade. Eu posso dispor da ação penal. De que forma? Perdoando, não comparecendo um ato do processo que eu deveria comparecer, e aí vai ocorrer a perempção. Então, depois que a ação já foi proposta e já foi recebida, está tramitando, só pode ocorrer o perdão, né, ou a perempção. Certo? Ou a prescrição retroativa, aí é o cálculo do artigo 109, não vamos entrar nessa causa geral, tá? Então vamos falar, ou pode ocorrer o perdão ou a perempção. Então por isso ele é bilateral. Momento, até quando você pode perdoar? Será que até a sentença de primeiro grau? Até a decisão de segundo grau? Não, você pode perdoar até o trânsito em julgado, né? Então, até o trânsito em julgado da sentença, né, condenatória, você pode perdoar o autor do crime. E aí o juiz vai declarar a extinção da punibilidade pelo perdão do ofendido. Mesmo porque o próprio artigo 61 diz que, se verificado de qualquer forma que houve o perdão
expresso ou tácito, processual ou extraprocessual, que o juiz tomar conhecimento, ele pode declará-lo de ofício nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal. Em qualquer grau de jurisdição pode ser reconhecida a causa extintiva da punibilidade de ofício nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal. Tá certo? Então, nós já falamos da característica, do momento, que até o trânsito em julgado, característica dele ser bilateral, ele só pode ocorrer a partir do momento que o juiz recebe a queixa até o trânsito em julgado, e falamos também, agora vamos falar já só antecipei, da modalidade de perdão. Então, o perdão ele pode ser dado expressamente. Eu vou assinar um documento perdoando o autor do crime, ou eu posso fazê-lo de forma tacitamente, que eu vou explicar daqui a pouco, e ele pode ser extraprocessual, quando ele é concedido fora do processo. Então o perdão expresso sempre será extraprocessual, será juntado nos autos. E tem o perdão processual, que é, por exemplo, numa audiência, o querelante diz que está perdoando o querelado. E aí o juiz vai indagar se o querelado aceita o perdão. Ele aceitando o perdão, reduzirá tudo a termo, e o juiz irá proferir uma decisão extinguindo o processo, reconhecendo a causa extintiva da punibilidade, que é o perdão do ofendido devidamente aceito. Então, existem 4 tipos de perdão: o extraprocessual, o processual, expresso e tácito. O perdão tácito é toda vez que o querelante praticar um ato incompatível com a vontade de dar prosseguimento ao andamento daquela ação. Aquele exemplo clássico: eu entrei com ação contra vocês, uma queixa-crime contra os alunos aí da sala, o processo está em andamento. Aí semana que vem eu convido todo mundo para fazer uma festa, as minhas expensas, eu vou patrocinar essa festa. Chamo todo mundo da sala, todo mundo confraternizando em tom de amizade, de brincadeiras, isso está a demonstrar que eu estou praticando um ato incompatível com a vontade de continuar com aquela ação penal. Então, se vocês levarem essas provas para o juiz vai reconhecer que houve um perdão tácito e ele vai extinguir a punibilidade reconhecendo o perdão tácito, porque tanto a renúncia quanto o perdão, nos termos do artigo 57 do Código de Processo Penal, admitirão qualquer meio de prova. Lícito, lógico. Tá certo? Então, o sujeito, eu entrei com ação contra ele, a ação, a queixa-crime está em andamento, o juiz recebeu, está em andamento, marcou até a audiência para o mês que vem, aí a semana que vem eu chamo ele para ser padrinho de casamento. Eu estou praticando um ato absolutamente contrário com a vontade de prosseguir com aquela queixa-crime. Então, o sujeito vai lá depois para o juiz, pega uma cópia lá da certidão de casamento, os registros da certidão de casamento, que ele assinou, e fala: olha, eu fui padrinho de casamento dele aqui, assinei como testemunha lá. O juiz vai extinguir a punibilidade pelo perdão tácito do ofendido. Tá certo? Então, admitirão qualquer meio de prova nos termos do artigo 57. Quando você pratica um ato absolutamente incompatível com a vontade de continuar com aquela ação penal em curso. Certo?
E alguém quer fazer pergunta? Pois não. Não, extinguiu a punibilidade e acabou. Acabou. Nesse caso do perdão tácito, né? Eu chamei vocês para uma festa. Aí marcou a audiência, tipo, fizemos a festa, tudo, marcou a audiência, eu compareço na audiência. Se vocês não apresentarem essas provas e eu insistir, né, e na audiência pedir a condenação de vocês, o juiz vai condenar vocês. Se tiver prova, lógico, indício de autoria e materialidade. Ficar comprovada a autoria, lógico, na instrução e a materialidade. Então vocês que têm que ir lá e dizer, olha, temos as provas aqui que ele praticou um ato incompatível com a vontade de continuar com a ação. Então ocorreu o perdão tácito. É vocês que têm. Porque eu posso dar essa festa e falar, não, mas eu quero continuar com o processo mesmo assim. Vocês que deverão fazer a prova na condição de réus no processo, de querelados no processo, que deverão fazer a prova. Agora, extinguiu a punibilidade pelo perdão, está extinta a punibilidade. Acabou. Não, não, aqui não tem. Ministério Público aqui é só fiscal da lei. Nós falamos ontem. Né? Se o perdão foi aceito, o Ministério Público não interfere em nada. O Ministério Público na ação penal privada, ele só vela pelo princípio da indivisibilidade, podendo aditar a queixa ou não, acrescentar algum elemento que ficou fora do processo que teria cometido o crime também, desde que não haja renúncia tácita. Entendeu? Não, mas aí já é outra questão que nós não estamos abordando. Perdão judicial deve estar previsto em lei, o juiz só pode deixar de aplicar naquele caso que a lei autoriza, tá? O Ministério Público nesse... Não, não, a partir do momento que foi extinta a punibilidade pelo perdão, está extinta a punibilidade. Por aquele mesmo fato, por aquele mesmo ocorrido, a pessoa nunca mais poderá responder por aquilo. Transitou em julgado, acabou. Certo? Porque mesmo o juiz concedendo a extinção da punibilidade pelo perdão, o promotor pode recorrer, né? Recurso antidistrito. Mas se ele renunciar ao direito de recurso, o juiz vai certificar o trânsito julgado, nunca mais aquela parte poderá responder por aquele fato. Tá? Isso é perdão judicial, por isso que eu falei desde o início da aula, para a gente não confundir perdão do ofendido com perdão judicial. Uma coisa é o perdão judicial, quando o legislador quiser admitir, ele faz expressamente lá na lei. Aqui não, aqui nós estamos falando regra geral na ação penal privada, principal, exclusiva ou propriamente dita, e na personalíssima sempre vai ter a possibilidade de ocorrer o perdão do ofendido, que se aceito, o juiz vai extinguir a punibilidade. Certo? Então, na lei aí, toda vez que fala do perdão que representante legal, ao menor de 21, maior de 18, isso não existe mais, tá? O sujeito, pleno de 18 anos, ele tem plena capacidade, não existe essa questão de necessidade de representante legal ao maior de 18 anos. Ele tem plena capacidade civil. O Código Civil 2002 teria revogado todos esses dispositivos. Eu peço para fazer a leitura, então, quem puder, aí do artigo 53. E antes disso, só localizem o artigo 53. Da mesma forma da renúncia, você perdoou um, você perdoa todos. O perdão em relação a um estende-se aos demais. Porém, não produzirá efeito em relação àqueles que o recusar. Tá? Ou se são 5 pessoas que foram ofendidas, 5 querelantes. Um dos querelantes querem perdoar o querelado. Em relação aos outros 4, não produzirá efeito. Eles perdoam se quiser. Se não quiser, o processo continua contra eles, contra os demais querelados. Tá certo?
Então, depois vamos fazer a leitura, nós vamos ler só o artigo 53 por enquanto. Pois não. Tá, então, se o sujeito, na falta de representante legal para aceitação, o juiz poderá nomear um curador especial para verificar a aceitação, ou se os interesses do representante legal desta pessoa mentalmente colidirem. Então, o juiz, nesse caso, nomeia um curador. Tá? E a aceitação do perdão também pode ser dada por procurador com poderes especiais. Não precisa ser advogado? Não. Eu sou réu numa ação penal privada. O sujeito lança lá uma petição dizendo que quer me perdoar. Eu posso outorgar poderes para uma terceira pessoa capaz para aceitar o perdão. Então, a aceitação do perdão, ela pode ser dada por procurador com poderes especiais. Tá? Tranquilamente. Não necessariamente precisa ser advogado. Basta que esse terceiro, o qual você vai dar procuração com poderes especiais para ele aceitar o perdão, tenha plena capacidade civil. Ou seja, tenha 18 anos e seja capaz. Tá certo? Então vamos lá, vamos fazer a leitura agora do artigo 51 do Código de Processo Penal. Certo? Então, se tem 5 querelados, eu sou o querelante, 5 réus, eu perdoei um, perdoei todos. Não tem como eu falar, não, só perdoo fulano de tal. Não, eu perdoei um, perdoo a todos. Porém, em relação, se 3 aceitam e um recusa, o processo continua em relação àquele que recusou a aceitação. Então, vocês entenderam por que você poderia recusar aceitar? Mas ele está me perdoando, por que eu iria recusar? Mas espera aí, você pode ser inocente, pode ser uma denunciação caluniosa, e se você provar isso e o juiz te absolver com fundamento de que você não concorreu para o crime e a pessoa sabia disso, ele responde por denunciação caluniosa do artigo 339. Então, você pode ter um interesse na condição de réu, de querelado, que o processo chegue até o final para você provar a sua inocência, o juiz te absolver, e aí você, mediante provocação do Ministério Público, acionará para que aquela pessoa responda por denunciação caluniosa, que é um crime de ação penal pública incondicionada, o artigo 339 do Código Penal, que é a denunciação caluniosa. Então, esses são os motivos que podem levar a não aceitação do perdão, certo? Para provar a inocência realmente, tá? Mas agora, se realmente o sujeito participou do crime, de qualquer forma concorreu, oferecido o perdão, ele pode aceitar, e aí extingue-se a punibilidade, pelo perdão do ofendido, com fundamento no artigo 107, inciso 5º do Código Penal, e acabou o processo. Tá bom? Então vamos fazer a leitura só falando da aceitação, quando oferecido o perdão, se não for em audiência, se for extraprocessual, e juntada por declaração expressa do querelante, o juiz vai mandar intimar o querelado se ele aceita o perdão. Se ele disser que aceita o perdão, o juiz extingue-se a punibilidade. Só que ele é intimado a manifestar que ele tem 3 dias para dizer se aceita ou não. Então, nessa intimação que o juiz vai mandar para o querelado, para o réu, que o autor querelante está perdoando ele,
o juiz vai dizer, ó, você tem 3 dias para dizer se aceita o perdão ou não. No seu silêncio importará em aceitação. Então aqui é uma exceção à regra, né? Quem está em silêncio, fica em silêncio, não diz nada. Não, aqui, se o sujeito ficar em silêncio é porque ele concordou e o juiz vai extinguir a punibilidade reconhecendo o perdão. Então, o silêncio importa em aceitação, se ele não manifestar nos 3 dias, dizendo, olha, recuso o perdão, não aceito. Se ele falar antes disso, olha, eu aceito, extingue-se. Se ele ficar em silêncio 3 dias e não manifestar, significa que ele aceitou. Toda essa advertência deve constar no mandato de intimação. Quando o juiz mandar intimá-lo para ver se ele aceita o perdão ou não, já deve constar essa advertência, que o seu silêncio em não manifestando no prazo de 3 dias importará em aceitação. Tudo bem? Pois não? Então, se o advogado tem poderes especiais na procuração, ele mesmo pode apresentar essa petição. Agora, se ele não tiver poderes especiais, né, e normalmente, mesmo tendo, é conveniente que você chame o cliente para ele assinar, você faz uma petição, né, e ele vai assinar o documento, perdão, e você faz a juntada do documento. Você, como advogado, faz a petição eletrônica, juntando aquela declaração que o fulano de tal, na qualidade de querelante, na ação tal, processo tal, que tramita perante a vara tal, contra o fulano de tal, vem por meio dessa declaração dizer que está perdoando o querelado, tendo em vista o fato atribuído a ele ocorrido no dia tal, Ribeirão Preto, assinatura e tal. Aí você junta esse documento. Tá? Aí o juiz vai intimar a parte contrária para manifestar se aceita ou não o perdão. Tudo bem? Sim, é lógico, porque mesmo tendo poderes especiais na procuração, o sujeito pode discutir, não li a procuração, o advogado não poderia ter feito isso. Então, peraí, então assina aqui o documento, essa declaração que eu vou fazer só a juntada e você está declarando que está perdoando. Aí você se livra de qualquer problema e tem a declaração expressa lá do querelante, o perdão. Agora, isso pode acontecer na audiência também, né? Aí, verbalmente, o sujeito vai dizer, olha, iniciada a audiência, o advogado pede a palavra, olha, meu cliente aqui presente está ofertando o perdão ao ofendido, né, para que seja extinta a punibilidade. O juiz vai perguntar ao ofendido se ele aceita o perdão ou não. Se for 3, aliás, o ofendido não, o réu, né, o querelado, se ele aceita o perdão. Se for mais de um réu, mais de um querelado, 2 aceitaram e 1 não aceitou, em relação aos 2 extingue a punibilidade, em relação àquele que não aceitou, o processo tramita normalmente até a sentença final. Certo? Então, em relação àquele que não aceitou, não produzirá nenhum efeito, só em relação àquele que aceitou. Tá certo? Tudo bem? Por nada. Vamos lá, então vamos fazer a leitura do artigo 105 também, só mudar do Código Penal agora, e o artigo 106 do Código Penal, que praticamente fecha nosso tema sobre o perdão do ofendido. Por gentileza. Certo? Então, o que é? Só um minutinho. Obsta, o que é? Paralisa. Então, o perdão, se concedido na ação penal privada, se aceito, obsta, exceto na subsidiária da pública, não é? Lembram? Lembram sempre o exemplo da viúva. A viúva, o promotor não ofereceu denúncia no prazo legal, a viúva constituiu o advogado do morto, entrou com a queixa substitutiva, aí ela resolve perdoar o autor do crime. Ela pode até fazer isso, mas qual que é a consequência?
Obsta o prosseguimento da ação? Não, porque o Ministério Público retoma como parte principal. Então, se perguntar se o perdão do ofendido tem alguma consequência na ação penal privada subsidiária da pública, não tem nenhuma consequência, porque, nesse caso, aplica o artigo 29 e o Ministério Público retoma como parte principal. Tudo bem? Então vamos lá, artigo 106, por gentileza. Tá, então só vamos por etapa. O perdão dentro do processo processual, fora dele, extraprocessual, ele pode ser expresso ou pode ser tácito. Então nós falamos aí 4 modalidades de perdão que eu já expliquei para vocês. A Júlia quer fazer alguma pergunta? Isso não faz coisa julgada. A decisão que declara a extinção da punibilidade não foi coisa julgada no cível. Você não está impedido de buscar uma reparação civil, certo? Você não está impedido. Só na transação penal, que não estamos fazendo em perdão. Quando há transação penal em sede de juizado especial, se você faz uma composição civil, você está impedido de exercer o direito de queixa ou de representação. Tá? Transação penal. Tá? Mas nesse caso, qualquer absolvição que o juiz declara a extinção da punibilidade, você não está impedido de buscar a reparação no cível. Tá? Isso está, salvo engano, lá no artigo 65, 66 ou 67, por aí, que fala justamente isso. Nós vamos estudar do Código de Processo Penal, que a extinção da punibilidade não faz coisa julgada no cível. Não impede que você busque a reparação de dano lá no cível quando o juiz declara a extinção da punibilidade por qualquer causa. Tudo bem? Então tá, por nada. A Júlia, você quer fazer pergunta, Júlia? Tá com a mão levantada aí? Ah, tá bom, por nada, por nada. Então vamos lá, quem está me auxiliando aí, nós falamos do perdão dentro do processo ou fora dele, né? Falamos do perdão processual, extraprocessual, expresso e tácito. 4 modalidades de perdão. Pode continuar, por favor. Então vamos lá. Perdoei a um, perdoei a todos. Não é? Igual a renúncia. Renunciei a um, renuncio a todos. Tá? Só que aqui a renúncia ela é unilateral. Ela independe de aceitação. Já o perdão não. O perdão ele é bilateral. Ele depende de aceitação para que produza efeito. Tá certo? Então vamos lá, pode continuar. Certo? Então, eu sou ofendido, então eu sou querelante. São 2 querelantes. 2 pessoas entraram com ação. Então, se um perdoou, não prejudica o direito do outro de continuar com o processo em andamento. Certo? Da mesma forma em relação àqueles que não aceitaram. Quem aceitou o perdão, o juiz extingue a punibilidade pelo perdão. Quem não aceitou, o processo continua, tramita normalmente, vai chegar a sentença, pode ter recurso e assim por diante, até o trânsito de julgado. Tá bom? Pode continuar. Nós acabamos de falar, né? Querelado, o réu, recusou o perdão, não aceita. Seja em audiência, ele já fala que não aceita, seja quando o querelante lança um perdão expresso, o juiz intima ele que ele tem 3 dias para manifestar se aceita ou não o perdão, ele já lança uma petição dizendo, olha,
não aceita o perdão, porque se ele ficar em silêncio 3 dias, significa que ele aceitou. Tá? Pois não, pode continuar. Isso eu já expliquei? Lembram? Eu entrei com ação contra vocês. A queixa-crime está em andamento. Aí eu faço uma festa, convido todo mundo. Eu estou praticando um ato absolutamente incompatível com a vontade de continuar com esse processo. Certo? Então isso é o perdão tácito. É a prática de ato incompatível. E nos termos do artigo 57 do Código de Processo Penal, tanto a renúncia tácita como o perdão tácito admitirão todos os meios de provas em direito admitido, lícitos, é lógico. Certo? Pois não. Acho que então, lembra que nós falamos do momento? Qual que é o momento que pode ser concedido o perdão? Antes da queixa é possível perdoar? Não, porque se não existe queixa, você pode renunciar ao direito de queixa, porque não existe ação. Agora, a partir do momento que já tem ação penal privada, o juiz recebeu a ação penal privada, a partir desse momento até o trânsito em julgado, você pode perdoar. E você perdoando, se aceita, extingue sua punibilidade. Tá certo? Então esse é o momento, lembram bem, do recebimento da queixa até o trânsito julgado é possível o perdão. Já a renúncia não. A renúncia ela é antes. Você está renunciando o direito de propor a queixa. Aqui não, aqui você já propôs. Você está perdoando. Você está abrindo mão do processo. Você pode fazê-lo? Pode, por quê? Vige o princípio da disponibilidade. Ah, mas e a renúncia? Vige o princípio da conveniência e oportunidade. Você pode exercer o direito de queixa ou não no prazo decadencial de 6 meses. Mas se você quiser renunciar a esse direito que você tem antes, você pode, renunciando de forma expressa ou tacitamente. Tudo bem? Então vamos lá, continuando. Tem mais algum parágrafo aí? Não me lembro. É isso, acabou, né? Só o parágrafo segundo. Tá certo. Então tá. Bom, falamos então sobre o perdão do ofendido, né? Que não se confunde com o perdão judicial, que também está previsto no artigo 107 do Código de Processo Penal. Tá? Nos casos que a lei admite, é lógico. Só o legislador pode admitir o perdão judicial. Agora, o que nós estudamos foi o perdão do ofendido, que admite na ação penal privada exclusiva, principal ou propriamente dita, e na ação penal privada personalíssima. Tudo bem? Então vamos falar agora da última causa extintiva da punibilidade na ação penal privada, que é a perempção. Perimir significa matar, destruir, né? Mas aqui nós vamos trabalhar como a desistência, né? Você abandona, desistência do processo. Perempção é isso, é você abrir mão, você desistir, você quer acabar com aquele processo, então você deixa de praticar um ato que você é obrigado, você não comparece a um ato que você é obrigado. São várias circunstâncias descritas na lei que, se praticadas, levará o juiz a decretar a perempção nos termos do artigo 60, seja inciso 1, 2, 3 ou 4 do Código de Processo Penal. E a perempção está prevista no artigo 107, inciso 4 do Código Penal como causa extintiva da punibilidade. Tá? E o juiz vai reconhecê-la independentemente de provocação. Nos termos do artigo 61, ele poderá decretar a perempção de ofício, se verificada uma das condições descritas pela lei que nós vamos começar a estudar nos termos do artigo 60, inciso 1, 2, 3 e 4 do Código de Processo Penal. Então, é você abandonar, você desistir do processo, você abrir mão do processo. Tá? Você pode fazer isso? Pode. Por que você pode? Porque você está diante de uma ação penal privada, cujo princípio que vige é o princípio
da disponibilidade. Você pode abrir mão do processo. Você tem a disponibilidade. Então você pode perdoar e você pode abandonar. Então a perempção só ocorre depois da ação proposta. Não ocorre antes, é depois da ação proposta. E na ação penal privada, subsidiária da pública, importante vocês saberem disso, pergunta de concurso, caiu na magistratura essa pergunta de São Paulo, se tem a perempção na ação penal privada subsidiária da pública. Então vamos lá, se o querelante, na ação penal privada subsidiária da pública, ele desiste do processo, ele abandona do processo, o processo não comparece na audiência que foi designada. O juiz vai extinguir o processo pela perempção? Então, pela inércia do querelante, o Ministério Público retoma como parte principal, né? Pela negligência do querelante. Tá? Por quê? O que enseja a possibilidade da ação penal privada subsidiária é um crime de ação penal pública, cuja titularidade é do Ministério Público. Mas ele perdeu a titularidade porque ele não exerceu a denúncia no prazo legal. Aí o querelante tomou a titularidade e propôs a queixa substitutiva. Se no decorrer da queixa substitutiva ele não comparece uma audiência, por exemplo, né, o juiz não vai extinguir o processo. Imagina, do homicídio, né, a viúva do morto, ela não comparece na audiência, porque ela é a titular, ela é a querelante, na ação penal privada subsidiária, ela não comparece à audiência, o juiz decreta a apreensão e extingue o processo. Não teria lógica, né? Então, nesse caso, o Ministério Público, que havia perdido a titularidade, ele retoma a titularidade, agindo como parte principal. Tá? Então, se perguntar, tem algum efeito a apreensão na ação penal privada subsidiária da pública? Nenhuma, porque aplica o artigo 29, que diz que em qualquer tempo, no caso de negligência do querelante, o Ministério Público retomará a ação como parte principal. Certo? Tudo bem? Então vamos ler o artigo 60 caput e as hipóteses do artigo 60, iniciando pelo inciso 1 do artigo 60. Quem pode fazer a leitura, por gentileza? Pois não. Certo? Então, olha, qualquer falha do querelante, se ele intimado deixar de promover o andamento por mais de 30 dias, o juiz vai considerar peremptação e vai extinguir a punibilidade com fundamento no 61. Por exemplo, ele determina o recolhimento das custas que não foram recolhidas ou foram recolhidas a menor, porque a ação penal privada tem custas. Você tem que recolher as custas do processo. Se não for o caso de concessão dos benefícios da assistência judiciária, né, você tem que recolher as custas na ação penal privada. Tá? E aí o juiz intima o querelante para recolher as custas e ele não o faz. No prazo de 30 dias, o processo fica parado por mais de 30 dias. O que o juiz faz? Perempção. Ou o juiz diz o seguinte, olha, intime-se o querelante para fornecer o endereço da testemunha X corretamente. E ele deixa o processo parado por mais de 30 dias, não atende a essa determinação. Nesse caso, o juiz vai extinguir o processo pela perempção. Então, olha o cuidado que deve ter. Qualquer determinação do juiz, se não for cumprida, e se a inércia do querelante fizer com que o processo fique paralisado por mais de 30 dias, o juiz vai extinguir o processo com fundamento no artigo 60, inciso 1, reconhecendo a perempção, que é causa extintiva da punibilidade. Acabou o processo. Certo? Então, nesse caso, é o advogado que recebe a intimação, né? O sujeito não vai ser intimado pessoalmente, ela sai publicada no Diário Oficial. Então, sai publicado no Diário Oficial por advogado. Olha,
fica a parte querelante intimada a recolher as custas processuais no prazo de 20 dias. E aí, o advogado recebeu a intimação, foi publicado no Diário Oficial, presume-se que ele recebeu, né? Foi intimado, e ele deixa o processo ficar parado por 30 dias, mais de 30 dias. Nesse caso, o juiz já lança uma sentença extinguindo o processo pela perempção, demonstrando que a intimação foi disponibilizada no dia tal, considerou-se publicada no dia tal, o prazo começou no terceiro dia e o processo ficou paralisado por mais de 30 dias. O próprio promotor pode sugerir ao juiz que já decrete a perempção, verificando esse lapso temporal que o processo ficou paralisado por mais de 30 dias. Então, tem que se tomar os cuidados quando tratar-se de ação penal privada, né? Porque qualquer desses comportamentos indicam o quê? Como vige o princípio da disponibilidade, significa que o querelante não está se importando, ele está abrindo mão, ele está desistindo, ele não quer saber do processo, ele está abandonando. E o juiz sabe que ele pode fazer isso. Então, já que ele está demonstrando isso, eu vou extinguir o processo. Porque ele não deu andamento, né, no processo, ficando os autos paralisados por mais de 30 dias. Esse, então, é o inciso 1 do artigo 60 do Código de Processo Penal. É o primeiro fundamento. Pode ler o inciso 2, por gentileza. Tá, aqui é o seguinte, as pessoas que deverão substituir o cônjuge, ascendente, descendente e irmão. Então, se o querelante vem a falecer, né, intimada as pessoas, quem são as pessoas? Mais próximas, exclui os mais remotos. Intimado o cônjuge a comparecer, este não comparece, o processo no prazo que a lei determina, o juiz reconhece a perempção. Tá? Exceto aí tem uma consequência na ação penal privada personalíssima, né? Por quê? Se a morte do querelante que foi vítima, que foi o contraente que foi enganado, se a morte do querelante ocorrer, o que o juiz vai fazer? Ele extingue a punibilidade com fundamento até no inciso 1, né? Porque o processo irá ficar parado infinitamente, porque ele poderá chamar o CAD, no caso da ação penal privada personalíssima, só o contraente que foi enganado, né? Que poderá, se ele faleceu, não pode chamar as pessoas enumeradas, né? No artigo 31, ou seja, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Então, na personalíssima não tem essa figura dos representantes legais poderem assumir a titularidade da ação penal privada. Tá? Então, tem que fazer essa observância em relação à ação penal privada personalíssima. Na principal, exclusiva ou propriamente dita, tudo bem, retoma a titularidade, até na subsidiária da pública, se o sujeito morrer, o juiz deverá intimar as pessoas para assumir a titularidade, tá? Até na personalíssima, até na privada subsidiária da pública, porque se o querelante morrer, o juiz chama o CAD aí para assumir a titularidade, tá? Mas se ele não assumir, não ocorre a perempção, porque aí o Ministério Público retoma como parte principal, tá? Então, o cônjuge ascendente, então tem o cônjuge. Se o cônjuge vem a falecer, o juiz vai chamar o ascendente, né? Se o ascendente não comparece, o juiz vai declarar a peremptação? Não, porque o Ministério Público retoma como parte principal, certo? Sempre aplicando o artigo 29 na ação penal privada subsidiária da pública. Tudo bem? Então vamos lá, inciso 3º, por gentileza.
Lembra que eu já expliquei isso aí para vocês? Então, aquela audiência do 520 da queixa-crime, que é a audiência de conciliação, se o querelante é intimado para audiência de conciliação e não comparece, é um ato que ele deveria comparecer, ele não comparece. Então, parte da doutrina entende que o juiz deveria decretar a perempção com fundamento no inciso 3º. Outra parte da doutrina entende não, mas se ele não quer fazer acordo, ele não tem que comparecer à audiência. E não tem prevalecido esse argumento. Tem prevalecido que se ele for intimado, ele tem que comparecer ao ato que ele foi intimado, que é a audiência de conciliação. Se ele não comparecer, ele estaria abrindo mão do processo, o juiz poderia julgar a peremptação com fundamento no inciso 3º. Mas só para vocês saberem que há divergência em relação ao comparecimento nessa audiência de conciliação do artigo 520. Agora, se é uma audiência de instrução, o querelante não comparece, na hora o juiz vai decretar